Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso A Construção do Conhecimento e a Sua Complexidade. Nós estamos iniciando a primeira de 10 aulas que estaremos trazendo para você dentro desse curso. Nessa primeira aula estaremos falando sobre a criança e a sua relação com o mundo. Nós vamos ver a importância de conhecer qual é essa relação da criança com o mundo, como que isso afeta e como isso é importante na vida da criança. A responsabilidade de educar uma criança e auxiliá-la no seu desenvolvimento é um grande desafio, porque a forma como ela é conduzida durante o seu crescimento pode ser determinante na construção do seu perfil comportamental quando adulta, influenciando ela de maneira significativa, bem como o seu futuro. A respeito desse tema, os especialistas falam muito sobre a questão dos primeiros 1 dias da criança, o quanto isso é importante, pois é um período onde o cérebro da criança ele tem um grande desenvolvimento, que só vai repetir depois dos 15 anos e que vai repetir esse crescimento tão grande. Então, esses primeiros dias da vida da criança são fundamentais. A criança, antes mesmo de frequentar a escola ou uma instituição de educação infantil, ela começa a desenvolver o seu nível potencial, ou seja, a criança, ela diferente dos animais, a criança ela precisa de um adulto ou um orientador para ajudá-la a solucionar várias situações. Nós vamos ver que a criança, desde o seu nascimento, ela precisa de um auxílio e precisa de uma orientação. Então, o bom aprendizado é aquilo que impulsiona o desenvolvimento da criança. E esse processo ele se dá em todos os meios, meio social, desde a família até as instituições educativas. Lembrando aqui, primeiramente, família, depois as outras instituições, que é a escola, a igreja, todo o contexto onde a criança ela está ali vivendo, convivendo. E no tema de hoje, falando sobre a criança e a sua relação com o mundo, nós vamos ver que a criança ela está rodeada de alguns mundos ali, que nós podemos dizer, que seria, primeiramente, o próprio mundo da criança, o mundo dos pais, a sociedade, que é o mundo comunitário de todos aqueles que cercam a criança, e também o mundo cristão, o mundo religioso, e que seria, no nosso caso, o mundo cristão, a igreja. São os mundos que estão rodeando as nossas crianças e todos esses mundos, eles influenciam na vida da criança. Então, nós vamos ver primeiramente o mundo da criança, que é um mundo repleto de dúvidas, fantasias, indecisões, imaginações e sonhos. É muito legal, é muito interessante a gente conversar com a criança, a gente observar uma criança, esse mundo repleto de tantas fantasias, tantas indecisões, tantas dúvidas. Inclusive, nós vamos ter uma aula sobre a questão da importância da curiosidade. Então, o mundo da criança ele é repleto de fantasia, decisões, imaginações e de sonhos. E cabe refletir que o sentido que uma criança ela atribui às ações ou às brincadeiras pode ser bem diferente do sentido que nós atribuímos às mesmas ações e às mesmas brincadeiras. Então, por isso que é muito importante a gente não subestimar ou diminuir a importância que a criança dá a uma certa brincadeira. Porque, às vezes, uma brincadeira que, para nós, não tem sentido nenhum, para a criança faz muito sentido. E nós vemos que a criança ela brinca porque ela necessita de exercitar, exprimir o seu mundo interior, imitar aspectos da vida adulta para compreendê-lo. Então, nós vemos que a criança, quando ela vai brincar, ela imita muito o que ela vê os adultos fazendo, nós vemos que ela imita. E, além disso, o brincar faz parte desse processo de socialização da criança, pois é no brincar que ela desenvolve o raciocínio lógico e as suas habilidades, assim como valores e costumes da sociedade a qual ela pertence. Então, o mundo da criança, ele acontece dessa forma. É importante que a gente analise, observe e valorize esse mundo da criança e dê importância ao mundo da criança.
Outro mundo muito importante que está ali rodeando o mundo da criança é o mundo dos pais. E esse é o mais importante, por quê? Porque ele inicia antes mesmo do nascimento da criança. Você já se pegou olhando para o seu filho e percebeu ele falando como você, ou fazendo alguma coisa semelhante a você? Você já viu o seu filho te imitando? Ou você já viu, talvez você fale, não sou pai ainda, não sou mãe. Mas você já viu uma criança imitando os pais, imitando um adulto? Então nós vemos que apesar de isso ser tão pequeno, a gente começa a imaginar por que isso acontece. Mas se você ainda não observou isso, eu te convido a fazer essa experiência de observar o quanto que o comportamento das crianças, eles são repetidos por aquilo que eles vê nos seus pais, nos seus cuidadores, ou naquelas pessoas que estão mais próximas deles. Então, se você fizer essa observação, você vai ver que a criança ela reproduz muito do comportamento do adulto, que é a sua referência, é o que ela tem como referência ali. E às vezes nós nem paramos para perceber isso. Aí nós vemos a grande importância e a grande responsabilidade que está sobre nós pais e também sobre nós que somos professores. Então nós devemos ficar atentos ao nosso comportamento, pois depois que nos tornamos pais, nós somos diretamente responsáveis pela formação física e psíquica desses pequenos que Deus nos confiou. E o que é que nós temos refletido aos nossos filhos ou também aos nossos alunos? Qual é o ambiente que eles têm experimentado dentro da família? Isso é uma questão muito séria, que nós muitas das vezes, como professores, não observamos, mas nós vamos ter uma aula que nós vamos falar um pouco sobre essa questão do reflexo da família no aluno. E às vezes nós queremos cobrar do aluno e não imaginamos o que ele passa dentro da família, até mesmo, infelizmente, de famílias que se dizem cristãs. O autodomínio é uma característica que eles ainda não possuem, mas nós possuímos o autodomínio. Então, nós devemos ser vigilantes e proporcionar a eles um ambiente seguro. E desejamos ser melhores pais para que os nossos filhos se tornem homens e mulheres melhores do que nós. Então, dentro desse contexto, nós, como professores também, nós somos observados. Depois que nós nos tornamos professores, nós somos observados pelos nossos alunos. E é muito importante analisar que nós temos o autodomínio. Eles ainda não, eles são crianças, eles ainda não têm essa noção do que é o autodomínio. Então, é muito importante que nós tenhamos esse autodomínio e que nós possamos refletir para eles também esse autodomínio e esse controle, para que eles possam ser melhores do que nós somos. Agora, um outro mundo que também permeia ali o mundo da criança é a sociedade, ou o mundo comunitário. Essa sociedade refere-se a todos aos quais a criança tem contato, isso é, o vizinho, o tio, o avô, a escola, todos aqueles com quais a criança ela tem contato e que influenciam direta ou indiretamente a criança. O conhecimento que o sujeito faz de si, ele não é inato, ou seja, nós não nascemos com um conceito pronto de nós mesmos. Ao contrário, ele é construído e definido ao longo do desenvolvimento do sujeito, graças a experiências de sucessos ou fracassos de vidas no ambiente familiar, escolar ou social. Então é importante analisar aqui que nós não nascemos com conceitos ou preceitos, nós não nascemos com esses conceitos já dentro de nós. Por exemplo, a discriminação. Isso aí não é algo que nasce na criança, mas a criança ela aprende com quem está ao seu lado. Respeitar o próximo. O respeito é algo que se aprende. E assim como o desrespeito também é algo que se aprende. Então, tudo isso nós vamos adquirindo como? Através da sociedade, do mundo ao qual nós vivemos ali. Nós temos outra aula que nós vamos trabalhar bem mais a fundo sobre essa questão. Mas então é importante analisar que nós não nascemos com conceito próprio. Isso aí nós adquirimos dentro desse mundo
dessa sociedade. Então é perceptível que a influência ela não pode ser compreendida isoladamente. Voltando aqui, desculpe. É perceptível que a infância ela não pode ser compreendida isoladamente ou desconectada das estruturas sociais em que as crianças estão inseridas e de suas relações com as culturas adultas, isto é, o conhecimento e a aprendizagem surgem na medida em que as crianças, interagindo com os adultos e com os seus pares, elas vão estabelecendo um sentido ao mundo que vivem. Então não tem como a gente negar que a infância, ela não pode, você não pode querer compreender uma criança isolada do mundo em que a criança vive, porque esse mundo ele vai ter uma influência muito grande sobre a vida dessa criança. Não é total, mas é muito grande. Nós vamos aprender isso mais à frente também, um pouco mais sobre essa questão. Mas então nós vemos que a criança ela tem o seu próprio mundo, ela está rodeada do mundo dos seus pais, que trazem uma influência muito grande, e ela também tem a influência da sociedade, e ela recebe também a influência do mundo cristão, ou da igreja, o mundo religioso ali, onde ela convive. Depois nós estaremos disponibilizando também lá no grupo do WhatsApp um slide bem legal sobre essa aula de hoje, vocês vão ver o tanto que é interessante. Mas nós vamos ver que o mundo cristão é fundamental para o desenvolvimento espiritual da criança. A família ela desempenha um papel crucial na transmissão de valores religiosos à criança. É através do exemplo dos pais e dos momentos de oração e reflexão em família que as crianças elas começam a compreender a importância da religião em suas vidas. Além disso, a participação em cultos religiosos, a frequência à igreja, elas vão fortalecer os laços familiares e reforçam a identidade cristã das crianças. Então, esse mundo da igreja, a influência da igreja, a influência da religião na vida das crianças é muito importante. Nós vamos ver que as experiências religiosas na infância têm o poder de despertar a espiritualidade nas crianças e também de estabelecer uma conexão profunda com Deus. Através de histórias bíblicas, parábolas ou ensinamentos sagrados, as crianças elas são introduzidas aos ministérios ou aos mistérios do universo e também a busca por um propósito maior em suas vidas. Essas experiências, elas ajudam as crianças a desenvolver uma visão mais ampla do mundo e a cultivarem uma relação mais íntima com o Criador. Então, nós vamos ver que tudo aquilo que a criança ela ouve e, principalmente, o que ela vê dentro da igreja, nesse contexto religioso, nesse contexto cristão, também vai ser fundamental na vida dessa criança. Agora, dentro de tudo isso que nós aprendemos até aqui, é importante que Deus ele esteja fazendo parte do mundo da criança. Acima de tudo isso que nós aprendemos aqui hoje, é importante que Deus ele faça parte. Então, diante desse contexto, torna-se indispensável que Deus ele faça parte do mundo da criança. Dessa forma, fica nítido que ensinar a palavra de Deus para a criança é um dos mais importantes investimentos que podemos fazer em suas vidas. Afinal, desde cedo é possível estabelecer as bases de uma vida espiritual sólida e significativa, guiada pelos valores cristãos. Então, nós vemos a importância de que Deus faça parte da infância da criança, porque se a gente não colocar Deus na vida da criança, outras pessoas podem colocar outros deuses na vida dessa criança. Porque se nós não implantarmos o Deus verdadeiro na vida dessa criança, nós vemos que existem muitas seitas, muitos ensinos errados que poderão ser implantados na vida dessa criança, até mesmo o ateísmo. E se nessa faixa etária for colocado um outro ensinamento, fica muito mais difícil na fase adulta
você conseguir inverter esse contexto. Portanto, a igreja ela tem sobre a sua responsabilidade uma tarefa pedagógica, que coloca os pequeninos como sujeitos ativos e protagonistas centrais da atuação de Deus na história. E assim, a igreja ela pode desempenhar um papel fundamental na educação infantil, fornecendo um ambiente seguro, onde as crianças possam aprender sobre a sua fé, participar dos cultos, das celebrações religiosas, além de receber orientação espiritual por parte dos líderes. Aqui entra a nossa importância muito grande de colocar Deus na vida dessas crianças, porque nós vivemos dias em que o mundo tem colocado tanta coisa na vida das crianças, e nós temos a responsabilidade de colocar Deus no mundo da criança. É muito importante que Deus faça parte. E como nós podemos perceber na aula de hoje, quantas coisas que permeiam a vida da criança. E muitas das vezes, na família, ela não tem Deus. E isso dificulta. Mas nós podemos trabalhar, nós já vimos exemplos de crianças que foram para a igreja e depois levaram a família para a igreja. E muitas das vezes, na comunidade onde ela reside, ali Deus não habita também, é uma comunidade onde Deus não habita. Mas nós podemos também colocar Deus no mundo dessa criança, de uma forma que ela possa superar isso. Agora, o mais importante é que, pelo menos na igreja que essa criança ela pertence, que Deus habite nessa igreja verdadeiramente e que essa criança possa ver Deus dentro dessa igreja, dentro dessa família. E para isso, irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Colocar Deus no mundo da criança. Que Deus os abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Fique com Deus.